Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Ariel e você está nesse novo tempo, nesse novo testamento. Bom, para você que não me conhece, eu já gravava vídeos aqui entre 2017, 2018 e 2019, só que por algum motivo eu decidi parar. Eu também não levava muito a sério, então esse ano de 2025 eu decidi voltar a gravar conteúdo e eu espero que te ajude. No vídeo de hoje eu vou trazer pequenos hábitos, na verdade 4 hábitos que eu decidi ter do final do ano passado para esse ano de 2025 que me ajudaram demais e eu espero que te ajude também. No meu Instagram eu fiz uma caixinha de perguntas pro pessoal que queria saber um pouco mais da minha rotina, as coisas que eu tinha mudado. E eu decidi trazer essas 4 coisas que eu acho que são bem básicas e dá pra dar um start, assim, na sua vida. Por que, né, eu decidi mudar alguns hábitos? A primeira coisa é que, no ano passado foi o ano do meu casamento. Então, muita coisa tava acontecendo na minha vida. Eu casei, eu mudei de casa, obviamente, eu mudei de trabalho. Então, tinha muita coisa acontecendo e eu não tava conseguindo conciliar essas coisas na minha vida. Então, quando chegou no final do ano, eu parei pra olhar assim e eu percebi que eu não tava me alimentando bem, eu não tava conseguindo fazer nada. Algumas coisas estavam atrasando no meu trabalho, na minha vida. Eu percebi que minha vida tava uma bagunça. E foi aí que eu olhei, eu falei, quer saber? Eu acho que eu preciso mudar algumas coisas. Do ano passado pra cá, eu percebi que a gente não pode se prender a essa coisa de esperar mudar o ano pra você mudar de vida. Você não pode condicionar coisas na sua vida, pequenas mudanças, só mais uma quarta-feira. O dia 1º de janeiro de 2025 foi só mais uma quarta-feira. Eu tava empenhada a realmente mudar algumas coisas na minha vida. Então, eu vou listar 4 coisas, pequenas coisas que eu fiz e que me ajudaram muito. A primeira coisa que eu comecei a fazer no final de 2024 foi começar a organizar a minha semana. Eu comecei com pequenas coisas, então eu comecei a organizar alguns pequenos eventos ou lugares que eu ia ministrar com meu marido, lugares que eu ia louvar. Eu comecei a anotar pequenas coisas na minha agenda do celular mesmo, assim. Só que aí eu percebi que deu muito certo, eu comecei a colocar pequenas coisas da minha rotina. Então, por exemplo, o tempo da minha leitura bíblica, comecei a colocar um tempo do meu descanso, um tempo de estudo, até porque no ano passado eu comecei a minha pós-graduação, então eu tinha que ter um tempo para entregar as minhas matérias. E nessas eu comecei a perceber o quanto que isso mudou completamente o meu tempo, gerenciando o meu tempo, né? Então eu percebi que deu muito certo. E hoje, assim, pelo menos um pouquinho antes de virar para 2025, eu já tenho a minha agenda completamente organizada. Então é praticamente lei. Quando chega no domingo, a minha semana inteira já está organizada, eu converso com meu marido, vejo o que tem pra fazer naquela semana, quais compromissos, os tempos que a gente tem pra poder encaixar outras coisas. E eu percebi que eu tinha muito tempo na minha vida, muito, muito tempo. E eu não sabia onde eu estava perdendo, mas eu vou chegar lá. Você pode começar fazendo isso, começar a entender o que você faz durante a semana, quanto tempo você leva pra fazer cada coisa. E claro que assim, não se prenda em horários, tá bom? Teve uma coisa que eu aprendi que foi essencial quando eu fui organizar o meu tempo: criar blocos de tempo. Quando você abre a sua agenda, você vai ver alguns blocos, não horários, mas você percebe que você tem um tempo para aquilo. Então, por exemplo, eu sei que quando eu vou fazer meu Duolingo, eu levo 5 a 10 minutos, mas eu não deixo exatamente 5 a 10 minutos, eu deixo 10, 15 minutos, porque eu sei que durante aquele tempo eu posso ir fazendo de boa, entendeu? Aquele tempo tá separado só pra isso. E isso é pra diversas coisas, desde leitura bíblica até minha rotina de manhã, minha rotina no trabalho. Eu tenho blocos de tempo, então você vai separando por blocos de estudo, de acordar de manhã, de fazer uma atividade física. Isso é ótimo e mudou completamente a minha rotina. Hoje eu tenho muito mais tempo pra fazer muita coisa, e quando você começar a organizar a sua, você vai ver que você tem muito tempo. Segunda coisa que eu decidi fazer do ano de 2024 para 2025 foi definir metas alcançáveis e de curto prazo. E com o que eu quero dizer com isso? Eu nunca fui muito boa de definir metas, e eu percebi que era porque eu colocava metas muito grandes. Então eu comecei a fazer pequenas coisas. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu comecei a fazer um plano bíblico de 16 dias. E eu coloquei aquilo como meta: em 16 dias eu vou fazer esse plano bíblico. E deu muito certo. E eu comecei a estender isso para várias coisas na minha vida. Só que assim, entenda, não grandes metas. Pequenas metas, porém alcançáveis. Então assim, você pode colocar como, por exemplo, vou fazer academia 3 vezes por semana essa semana. E você realmente alcançar aquela meta. E conforme as semanas vão passando, você vai aumentando isso aos poucos. Hoje, no começo desse ano, depois que eu entendi como funcionavam as metas pra mim, esse ano eu e meu marido, a gente teve a nossa primeira conversa em família de definir
metas para nossa família, metas pessoais, metas financeiras. Assim, a gente literalmente sentou e falou assim, não, isso daqui dá para fazer esse ano, isso daqui ainda não dá para fazer esse ano. Você começa a pegar o hábito e isso mudou completamente a forma como eu via as minhas coisas. Então, já é final de janeiro e eu já consegui alcançar tantas coisas que talvez em outra era não fosse possível. E não só janeiro, mas foi porque eu comecei lá em dezembro, entende? E deu muito certo, deu muito certo. Terceiro hábito que me ajudou muito a melhorar foi diminuir meu tempo de tela. É isso mesmo, galera. Eu tava passando muito tempo no meu celular e eu percebi isso quando eu comecei a assistir alguns conteúdos sobre produtividade, porque eu percebi que eu estava pecando um pouco nisso. E aí a primeira coisa que eu fiz foi olhar no meu celular o meu tempo de uso. E aí eu me assustei e eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Foi aí que eu decidi diminuir o meu tempo de tela. E isso me ajudou em tantas coisas que é impossível listar em um vídeo só. Mas assim, o que eu comecei a fazer primeiro? A primeira coisa que eu fiz foi começar a avaliar os aplicativos que eu não tinha domínio de tempo. Então, um exemplo, o TikTok. Eu passava muito tempo, sem perceber. Eu passava 1 hora, 2 horas, e aquilo tava consumindo meu tempo. Porque, perceba, o TikTok ele é uma rede social para você ser bombardeado de conteúdo. Logo, você vai passar muito tempo ali dentro. E eu percebi que eu não sabia gerenciar o meu tempo. Então, o que eu fiz? Eu desinstalei. Assim como vários outros aplicativos que eu tinha. E eu fui desinstalando porque não dava conta, eu não tava conseguindo organizar a minha vida. E aí eu decidi desinstalar e, bom, essa foi a primeira coisa que eu fiz pra começar a diminuir meu tempo de tela. Outra coisa que eu fiz foi começar a adicionar outras atividades no meu dia, como leitura, planos bíblicos, aumentar meu tempo de estudo, ir pra academia, fazer coisas diferentes durante o meu dia. Isso ajudou a diminuir o meu tempo de tela também bastante. E por último, mas não menos importante, a melhor coisa que eu fiz foi definir um tempo de uso de celular. Em qualquer telefone existe uma função agora, né, que você pode bloquear alguns aplicativos por um determinado tempo. Então eu criei uma meta que eu só posso ficar 1h30 por dia em redes sociais e redes de entretenimento. Instagram, Facebook, LinkedIn, todas essas coisas. Eu tenho um tempo hábil para ficar nela. Se eu passo desse tempo, o meu celular me avisa e ele fecha esse aplicativo. E aí, pra eu voltar a mexer nele, eu preciso ir lá e clicar, tipo assim, abrir ou tipo assim, lembrar em 15 minutos pra fechar o aplicativo de novo. Isso me ajudou muito, muito. Hoje em dia, o meu tempo de tela, sem brincadeira mesmo, é tipo 40, 50, 1 hora por dia. Isso melhorou muito. Isso não foi da noite pro dia, tá? Isso levou um tempo pra eu fazer. Então foram pequenos hábitos que eu fui tendo e eu fui melhorando, tá? E não foi instantâneo, mas mudou absurdamente o meu dia. Como, por exemplo, hoje eu consigo levantar sem o meu celular. Eu consigo ir deitar sem o meu celular. Então, melhora o seu tempo de tela. Vai por mim. Esse hábito, de longe, é um dos melhores que eu já tive. Quarto hábito que eu decidi melhorar do ano passado pra cá foi ler com mais frequência. Do mesmo jeito que eu diminui o meu tempo de tela, eu aumentei o meu tempo de leitura. Então, isso tem me ajudado muito, tá? Não só a Bíblia, porque eu tenho uma meta aí interna. Qualquer dia eu posso trazer as minhas metas aqui, mas uma das minhas metas é ler a Bíblia todos os dias, tá? Todos os dias. Que era uma coisa que eu não fazia antes, entendeu? Às vezes eu ficava, tipo assim, 15 dias lendo direto, aí eu parava 3, aí voltava 4, enfim. Eu era meio assim, sabe? E desde que eu decidi fazer meu plano de leitura no ano passado, eu venho tendo mais essa constância, entendeu? Então, melhorar minha leitura. Foi um hábito de voltar a ler, né? Eu já lia antes e eu perdi isso, então eu voltei a ter esse hábito e olha, sensacional, tá? Muito, 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 muito bom. Eu acho que vale dizer uma coisa sobre mudanças de hábitos. A gente tem que parar um pouco com essa doideira de tipo assim, não, quando virar o ano, eu vou mudar minha vida, eu vou, nossa, vai ser tudo perfeito, né? Eu não tô dizendo que isso é errado, tá? Isso não é errado. Eu aprendi isso às duras custas, eu sempre era a pessoa tipo assim, não, no ano que vem eu vou fazer isso. E eu parei de condicionar aos outros o que a responsabilidade é minha. Eu tenho que mudar os meus hábitos, eu tenho que melhorar se eu quero que a minha vida seja melhor, entendeu? Eu não posso jogar pro universo, jogar pra Deus e falar assim, melhore. Não é assim que funciona. Tem coisas que a gente tem que aprender a tomar responsabilidade. E foi isso que eu fiz. Eu aprendi a tomar responsabilidade e assédio de alguma coisa. E parar de jogar a responsabilidade dos outros, o que é completamente responsabilidade minha. E isso, acho que foi um dos pontos chaves para as minhas mudanças de hábito. Uma coisa que eu acho que vale deixar um plus aqui
sobre isso é que eu decidi no ano passado, e aí isso foi quase na virada do ano, mas eu decidi no ano passado parar de seguir uma galera, principalmente influenciadores que eu seguia. Eu mudei praticamente o meu algoritmo do Instagram. E eu falo isso porque às vezes a gente olha pra vida de uma pessoa e a gente fala assim, nossa, eu quero ser assim. Só que essa pessoa não pega metrô 6 horas da manhã, chega em casa às 11, tem que fazer faculdade, tem que cuidar de casa, tem que cuidar de filho. A gente não pode olhar a vida das pessoas em meio segundo de story e falar, não, eu quero essa vida. Não é assim que funciona. Você não vai ter a rotina da Jade Picon. Às vezes a gente tem que cair na real. Isso foi uma coisa que me atrapalhava muito nos meus hábitos, porque eu queria ser aquela pessoa, eu queria ter a rotina dela. Só que a minha rotina é completamente diferente. Eu tenho que começar a olhar pra minha vida. E alguns influenciadores, a culpa não era deles, a culpa era minha. Eu projetava neles o que eu queria pra mim. E aí eu virei e falei assim, quer saber? Chega, não tem como. E aí eu deixei de seguir algumas pessoas. Algumas pessoas realmente não fizeram diferença nenhuma na minha vida, mas eu parei de seguir algumas pessoas, realmente, principalmente influencers e pessoas assim. E eu comecei a seguir outras que estão de acordo com aquilo que eu realmente quero melhorar. Então, por exemplo, já que eu quero melhorar o meu hábito de leitura, eu comecei a seguir influenciadores e produtores de conteúdo, né, creators, que falam muito sobre leitura, que indicam livros, histórias, nananas. Uma meta desse ano, eu quero chegar à fluência, então eu comecei a seguir professores de inglês, essas, sabe, você vai mudando. E não assim, eu não virei uma chata, tá? Eu ainda vejo alguns memes, tenho muito entretenimento, né, no meu feed, assim, do Reels, mas se eu puder escolher alguma coisa, eu prefiro fazer escolhas melhores. Eu acho que isso é individual de cada um, sabe? Mas foi uma coisa que me fez muito bem. Porque eu parei de projetar a minha vida de uma forma que ela não é. Minha vida não é de uma influenciadora. Eu trabalho, eu tenho uma casa pra cuidar, eu tenho uma casa pra limpar, eu tenho roupa pra lavar. E não tem como eu acordar 4h30 da manhã pra ir correr. O meu relógio biológico nem funciona de manhã. Minha academia funciona à noite. Eu só consigo fazer exercício à noite, de manhã. Zero. Entendeu? Então, mude os seus hábitos de acordo com a sua rotina. Pare de olhar um pouco pra tela do celular e olhe pra você. Se olha no espelho e fala assim, o que eu tenho que fazer pra melhorar você? Entende? Isso é libertador. Eu acho que vale ressaltar também que tá tudo bem, tá? Se algumas coisas você planejou e não deram certo. Algumas coisas não dão certo. A gente tem que aprender a lidar com frustração, galera. A gente tem que aprender a lidar com nãos da vida. Tem coisa que não dá certo, tá tudo bem. Faça de novo. Eu tinha feito uma rotina em dezembro, quando eu estava de folga e de férias da empresa, eu tinha planejado uma rotina que quando eu voltei a trabalhar, não se encaixou, não deu certo. Eu me frustrei, desisti? Não, eu readequei a minha rotina. Olhei de novo e falei assim, bom, esse horário não dá pra fazer isso, então eu vou jogar esse horário mais pra baixo, esse daqui eu vou jogar mais pra cima. E organizei isso sem precisar acordar 4h30 da manhã e dormir às 10. Ó, que mágico, entendeu? Tudo isso saindo um pouco mais do celular e pegando 1 hora que eu ficava no celular e aplicando 1 hora estudando. Não é que isso é ter a vida perfeita. Não é, porque eu trabalho também. Eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que fazer janta, entendeu? Eu tenho compromissos. Mas a partir do momento que eu decido que eu quero mudar, isso tem que partir de mim. Infelizmente, quando a gente vai subir alguns degraus na nossa vida, algumas coisas ficam pra trás, entendeu? Algumas coisas ficam e que bom que fica pra trás. E algumas coisas que estavam lá atrás, vale a pena a gente olhar pra ver se não vale resgatar pro futuro. Um exemplo meu era a leitura. Eu sempre fui amante de livros. E eu deixei isso, eu olhei pra trás e falei, isso daí eu quero de volta, me faz bem. Voltei. Entendeu? Tá tudo bem algumas coisas saírem do controle. Eu acho que é isso. Entendeu? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se alguma coisa aqui fez sentido pra você, ou você acha que alguém deve ouvir isso, compartilhe com outras pessoas. Deixa aqui nos comentários seus hábitos que vocês querem mudar, que vocês estão mudando, que vocês estão se planejando. E deixem aqui também se vocês querem saber um pouco mais sobre a minha rotina, sobre como eu organizo meu calendário, os aplicativos que eu uso, as coisas que eu faço, livros que eu leio. Eu posso trazer um pouquinho de tudo aqui, entendeu? E, bom, é isso. Obrigada por você que assistiu até aqui. Um beijo e tchau!